seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, mais uma vez nesta semana, estamos disponibilizando a todos a liturgia para que você, aí no seu lar, possa fazer o seu culto doméstico com os seus familiares. Portanto, prepare-se, pegue a sua Bíblia, se ajunte com a sua família, vista-se para isso, leve a sério, com reverência, pois Deus é o mesmo Deus aqui na igreja e também aí na sua casa. Passemos então ao culto. Abra sua Bíblia aí agora no Salmo de número 96. Salmo de número 96. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por este dia, agradecemos ao Senhor porque mesmo estando nos lares, mesmo estando apenas com os nossos familiares, Tu estás conosco e possibilita-nos a entrada na Tua presença. Receba, pois, ó Deus, o culto doméstico que se fará neste lugar, e que dessa forma, ó Pai, nós sejamos vistos como adoradores pelo Senhor. Assim, ó Deus, faça para que engrandeçamos e honremos o Teu nome. É em nome de Cristo que assim fazemos. Amém. Abra agora a sua Bíblia aí na primeira epístola de João, capítulo 1. Nós ficaremos do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2. Capítulo 1 da epístola de João, versículo 5 ao versículo 6 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, vocês agora têm a oportunidade de se achegarem ao trono da graça do Senhor e clamarem a Ele o perdão pelos seus pecados. Muitas vezes transgredimos a lei do Senhor e afrontamos a sua santidade. Por isso, pause o vídeo, façam as orações e depois dê play novamente ao vídeo para a continuidade dessa liturgia. Oremos ao Senhor. Meus irmãos, abra agora a sua Bíblia na primeira epístola de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós ficaremos aí do versículo 1 até o versículo 6. A primeira epístola de Timóteo 2, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Neste momento, você tem a oportunidade de interceder pelo nosso país, pelos seus governantes, interceder pelos profissionais de saúde, interceder pelas famílias, interceder também pela igreja, clamando ao Senhor que voltemos o quanto antes aqui a nos reunirmos juntamente com os nossos irmãos da fé. Então aproveite este momento, dê pause no vídeo. Assim que vocês acabarem a oração, dê play novamente e siga a liturgia. Oremos ao Senhor. Paz a todos. Mais uma semana se passou e nós continuamos impossibilitados de adorar o Senhor juntos no templo. Certamente o Senhor há de prover e nos dar a oportunidade de voltarmos a adorar o Senhor no templo. Isso tem gerado uma saudade imensa dentro do nosso coração, porque nós não estamos juntos aqui. Mas temos essa ferramenta para, mesmo à distância, podermos adorar o Senhor, ouvirmos a sua voz. No dia de hoje, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do verso de número 11 em diante. Eu convido a vocês a abrir esse texto e nós vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor. Pai bendito, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre nós, iluminando-nos, ó Deus, para contemplar na palavra do Senhor a beleza do Senhor. Pedimos, ó Deus, ao Senhor que abra, Senhor, os nossos ouvidos, quebrante, ó Deus, o nosso coração, para ouvirmos, ó Deus, a voz do Senhor e receber, ó Deus, a Tua palavra, e que ela, Deus, venha gerar vida nas nossas vidas, ó Pai. Clamamos isso, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Deus amado, fala conosco. No nome de Jesus é que eu peço, ó Deus, ao Senhor,
que use-me, Deus, como instrumento nas tuas mãos, como boca do Senhor para o teu povo nesse dia. É no nome de Jesus é que eu oro, ó Deus, a ti. Amém. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, verso de número 11, está escrito assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tomamos muitas decisões em nossa vida, muitas acertadas, muitas erradas. Certamente nós aprendemos muito mais com as erradas, porque elas necessitam de reflexão, elas necessitam de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro demanda reconhecimento que erramos, que fizemos o que é mal. E quando reconhecemos a nossa maldade e sabemos contra quem nós fizemos o que é mal, isso traz tristeza ao nosso coração, porque pecamos contra o nosso Senhor, contra Ele somente, nos opomos à lei do seu amor. Isso traz tristeza ao nosso coração.
E essa tristeza faz com que a gente também sinta o desejo de não mais cometer o que é mal perante os olhos do nosso Senhor. Isso vai gerar em nós uma atitude, uma vontade de mudança, de não praticar aquilo a qual nós praticamos. E isso é muito difícil para todos nós. Por isso dá dificuldade de converter, de convergir, de mudar o rumo. Muitas dificuldades e adversidades que acontecem na nossa vida, muitas delas são causadas por outros, mas também muitas delas são causadas por nós mesmos, por atitudes as quais nós tomamos, escolhas as quais nós fazemos. Mas tanto uma como a outra requer que tenhamos atitude de mudança, de buscar mudar a situação a qual nós estamos inseridos. Por isso, sempre será necessário tomar a atitude de mudar, tomar a atitude de voltar. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 75 a 85 depois de Cristo, depois da destruição do templo de Jerusalém. Não há nenhuma dúvida que o autor deste evangelho é Lucas. Lucas, o médico amado, o companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Lucas tem o propósito, quando ele escreve este evangelho, de trazer um sossego, uma paz no coração daqueles que estavam aflitos. Uma vez que o templo havia sido destruído, uma vez que Jesus já não estava mais com eles, uma vez que Jesus ainda não havia voltado, e perseguições terríveis aconteciam contra os cristãos. Muitos já haviam sido martirizados. E o coração, então, das pessoas estavam apreensivos, com medo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Lucas escreve o seu evangelho concomitantemente com Atos dos Apóstolos. E ele tem, então, o objetivo, o propósito de mostrar ao povo de Deus que a história continuava. No Antigo Testamento, havia sido contado a história do povo de Israel, mas agora seria contado a história do povo da salvação. E Lucas vai escrever esse evangelho, como também escreve Atos dos Apóstolos, com muitos detalhes históricos. Lucas então quer demonstrar agora que os crentes agora não compõem somente de judeus, mas também de samaritanos, também de gentios. Ou seja, de todos aqueles que ouvem o evangelho, as boas novas do Senhor, e a ele obedecem como palavra de Deus. O capítulo 15 do evangelho de Lucas é composto por 3 parábolas. As parábolas da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Esse era um método muito comum que Jesus usava para transmitir a sua mensagem, para ensinar. Parábola é uma história, um conto, aonde ao terminar então a história, os ouvintes de Jesus compreendiam muito bem os ensinamentos aos quais Jesus queria transmitir. As parábolas podiam ser por similitudes, quando o Senhor fala na parábola do fermento. Também poderia ser parábolas verdadeiras, de fatos ocorridos, como a parábola do bom samaritano. Também como as parábolas de metáforas, quando o Senhor diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Como também parábolas poéticas,
ou também satíricas, quando o Senhor diz, pode colher figos de abrolhos. Então, Jesus usava esse método para ensinar. Na parábola havia toda uma dramatização, ou seja, as personagens da parábola representavam os seus ouvintes. Eram histórias contadas dentro de um contexto local, uma vez que todos então compreendiam a mensagem transmitida. E sempre havia uma reação quando Jesus terminava de contar as parábolas. Muitos ficavam maravilhados, outros com raiva, com ódio, e buscavam então matar a Jesus. Essa história ela é contada para um auditório, dentro do contexto daquelas pessoas. E cabe nós então, hoje, contextualizarmos então essa mensagem para nós no dia de hoje. Por isso, aqui nessas 3 parábolas demonstradas dentro do capítulo 15, Jesus quer demonstrar, quer ensinar o grande, compassivo, benigno, o amor de Deus pelo o perdido. Se então eu sei que Deus ele é compassivo, que Deus é apaixonado então por mim, se eu sei que Deus então é longânimo ao aplicar na minha vida a sua misericórdia e também juntamente com a sua justiça, se eu sei então que Deus é bom, eu vou entender então que sempre será tempo de mudança na minha vida. Sempre será tempo de regressar, de mudar. Nós vamos usar nesse texto, dos versos 11 até o verso de número 24, separando essa passagem nesses versos, não em toda a parábola, em 3 partes. Nós vamos falar da saída, vamos falar do regresso e do encontro então com o Pai. Então a parábola diz que um certo homem, uma certa família, era composta então de 2 filhos. E o mais moço deles um dia resolve sair de casa, resolve olhar para fora dos limites então daquela casa, desejando viver a vida que outros viviam, coisas que outros experimentavam, como o próprio Asaf nos ensina no Salmo 73. Às vezes nós olhamos para o ímpio, desejamos a sua vida e invejamos a sua prosperidade. E queremos então experimentar isso na nossa vida. E é isso que acontece com a vida desse filho mais moço. E ele então toma essa decisão de sair de casa. Ele toma essa decisão completamente equivocada, essa decisão completamente errada, de viver fora da casa do Pai, dos limites do Pai. E tomar uma decisão errada, meus irmãos, não é difícil, é muito fácil, porque tomar uma decisão errada não demanda muita reflexão, não demanda muito trabalho. Na maioria delas são atos completamente irresponsáveis. E tudo isso começa quando ele busca mais liberdade para a sua vida. Isso acontece conosco quando nós pensamos em viver livres, longe da peia do Pai, longe da peia das regras. E ele então se dirige ao Pai e diz: Pai, dar-me da parte dos meus bens, dar-me aquilo que me cabe. Ele simplesmente não está chegando ao Pai e pedindo uma doação, pedindo algo que ele pudesse gastar na sua viagem,
em algo que ele pensa em ir e voltar. Não, ele está agora pedindo algo que é muito mais do que isso. Ele está com o pensamento, com o desejo de romper completamente com a sua casa, com o seu pai, porque ele chega diante do pai e pede da parte dos seus bens, ou seja, ele quer 1/3 daquilo que seria de direito dele quando seu pai viesse a morrer. Esse era o direito dos filhos, ou seja, 2/3 ficava com o mais velho, por direito de ser o primogênito, e 1/3 ficava com ele. E o pai, então, certamente depois de muito tempo, de tentar fazer com que ele pudesse mudar de ideia, mas isso não foi possível. Então o pai entrega a ele aquilo que ele estava requerendo. E ele ainda fica por ali um tempo ajuntando as suas coisas, preparando para que ele pudesse ir embora. O próprio texto diz que ajuntando tudo então que era seu, ele limpa, ele tira tudo que é seu daquele lugar, e ele então sai. Isso demonstra que ele está entregue completamente ao desejo do seu coração de viver uma vida sem limite. Ele tinha a certeza que essa vida a qual ele estava escolhendo agora era muito melhor do que a vida que ele tinha. Ele não só junta tudo, demonstrando esse rompimento com o pai, com a sua casa, com a sua família, mas ele vai para uma terra distante, ou seja, o mais longe possível daquela casa, o mais longe possível daquela vida. Ele caminha, anda, para que ele pudesse ficar mais longe daquela casa. E viver então essa vida a qual agora ele desejava, essa vida a qual ele queria experimentar. E então, ao chegar bem distante nessa nova vida a qual ele havia desejado para a sua vida, ele começa então a gastar tudo, a viver a vida que ele sonhara. E ele começa a gastar tudo de uma forma dissoluta, ou seja, ele começa a gastar com tudo aquilo que ele desejava, com tudo aquilo que trazia prazer para a sua vida, inclusive prazeres sexuais. Meus irmãos, quando nós estamos nessa situação, parece que não há futuro, parece que o mundo vai acabar desta forma, a gente vivendo mergulhado nesse prazer, satisfazendo completamente o desejo do nosso coração. Parece que não haverá amanhã. A gente esquece que situações inesperadas poderá acontecer. E é justamente o que acontece agora na vida desse moço. Uma situação inesperada acontece. E ele, ao sair, ao ir por um lugar distante, ele começa a viver ali e a gastar tudo que é seu. Mas diz a palavra do Senhor que aquele lugar onde ele está vivendo, aquele país onde ele está, começa a viver um momento de crise. Começa a viver um momento como esse que nós estamos vivendo. Poderia ser uma crise econômica, poderia ser uma crise no clima, onde não chovia e por isso não houve produção. Poderia ser uma pandemia como essa a qual nós estamos vivendo. Uma coisa só o texto retrata, é que essa crise começa a gerar fome naquele lugar. Como a palavra do Senhor nos ensina, onde ele está, ele começa então a passar necessidade. Algo inesperado, então algo que ele não havia planejado, algo que ele não esperava, começa então a acontecer. E ele agora está num país estrangeiro.
ele não está na casa do Pai. Quando nós vivemos como estrangeiro, nós não temos nenhum direito sobre aquilo que aquele país pode oferecer. Por isso que às vezes nós vemos e não entendemos as pessoas desse momento que nós estamos vivendo, que estão em outros países, pedindo pressa para que eles possam voltar para o Brasil. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas ele está na Europa, ele está nos Estados Unidos, ele está na Ásia, em países muito mais desenvolvidos do que o nosso, com uma economia muito mais rica do que a nossa. Por que ele quer voltar para o Brasil nesse momento? É porque ele é estrangeiro. Porque ele só vai receber alguma coisa depois que todos os cidadãos daquela terra receber aquilo que eles têm de direito. Ou seja, de uma forma muito simples, se você está vivendo nos Estados Unidos e há simplesmente um respirador e a escolha precisa ser feita entre você, que é estrangeiro, e um americano que é nativo, para quem você acha que esse respirador será dado? É o que está acontecendo com a vida deste jovem vivendo em terra estrangeira. Ou seja, ninguém lhe dá nada. Ele se ajunta, então, diante daquele momento, daquela necessidade, a um cidadão aproveitador daquela cidade. E aí ele começa, então, a passar necessidades. A necessidade começa a chegar até ele. Primeiro porque ele já não tem mais dinheiro. O dinheiro acabara. Ele havia gastado tudo de uma forma dissoluta. Agora vem então também a falta de amizade, porque no momento, da forma a qual ele vivia, não se faz amizade. Aqueles que estavam com ele simplesmente viviam e aproveitavam daquilo que ele oferecia. Não há amizade. Agora vem a humilhação, a qual ele precisa ir guardar os porcos, aonde ele vai abrir mão até mesmo da sua fé, daquilo que ele tinha dentro do seu coração. Porque a própria palavra diz, o judeu entende que os porcos os tornariam imundos, e com isso eles não poderiam adorar o Senhor. Vem a fome, ou seja, ele está guardando aqueles porcos, e agora ele deseja comer a própria comida dos porcos. Há fome naquele lugar, mas aquele cidadão a qual ele estava agregado tinha o que comer, tinha aqueles porcos, mas a situação dele era tão degradante que ele sentia desejo de comer a comida dos porcos, e não podia, como diz a palavra do Senhor, porque ninguém lhe dava nada, nem a comida dos porcos ele podia comer. Ou seja, ele só se alimentava depois que os porcos comiam. Ele comia da sobra dos porcos, se ele quisesse. Há quem já esteve na roça e conhece o lugar onde os porcos ficam, onde os porcos são alimentados, vai entender muito bem do que é comer a sobra daquilo que os porcos comem. Mas ninguém lhe dava nada, diz o texto da palavra do Senhor. E vem então agora, meus irmãos, não somente a falta de dinheiro, não somente a falta de amizade, não somente a humilhação, não somente a fome, mas vem também a saudade. Ele começa a lembrar então da casa do Pai. Ele começa a lembrar das coisas que aconteciam na casa
do Pai. E é nessa hora então que ele começa a refletir e começa então a mudança, o regresso para a sua casa. No verso 17 diz que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Decisão, meu irmão, difícil. Decidir voltar não é algo fácil. Isso demanda reconhecimento que erramos, demanda culpa, reconhecimento de culpa, que eu fiz realmente o que é de errado. Isso demanda vergonha. Ou seja, ele não só tem que reconhecer que ele errou quando chegou diante do pai pedindo então a sua herança, não somente que ele errou quando ele decidiu romper com o seu pai, com a sua família, com o seu povo e sair. Ele não só tem que reconhecer que ele fez o que é errado, vivendo de uma forma dissoluta, mas ele tem que assumir que tudo isso foi sua decisão, sua escolha. E ele agora tem que assumir como consequência a vergonha de voltar na situação a qual ele estava e tudo aquilo que ele havia causado dentro da sua família. Meus irmãos, o regresso da vida desse moço não começa aqui no verso 20, quando diz que ele se levantou e foi para o seu pai. Não, o regresso começa quando ele cai em si, quando ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele havia feito, sobre toda a sua condição de vida a qual ele estava vivendo. Quando ele começa a trazer à sua lembrança o que acontecia dentro da sua casa. E ele diz: os diaristas do meu pai nem conseguia comer a quantidade de comida que meu pai dava para eles. Ou seja, no contexto deles, era comum contratar diaristas. E dentro desse contrato, havia a questão da disponibilidade daquele contratante ter a obrigação ou a responsabilidade de suprir, de dar a alimentação. Mas o pai era um pai bondoso e generoso, e a comida que era oferecida então àqueles diaristas era numa fartura tremenda, onde eles nem conseguiam comer tudo aquilo que era colocado. E é por isso que ele diz: poxa, quando eu lembro, trago tudo isso à minha mente. E eu? Como eu estou vivendo? E ele começa então a responder para si mesmo. E eu sou aquele que traiu a bondade de meu pai. Eu sou aquele que traiu todo o cuidado dispensado a mim durante toda a minha vida. Eu sou aquele egoísta que não pensou em ninguém, nem na dor que eu causaria com a minha atitude em toda a minha família. Eu sou aquele que gastou tudo que o pai me deu, algo que ele havia, o pai, conseguido com o suor, com a dor do seu corpo. Eu sou aquele que fiz o que é terrível, o que é mal, aos olhos do meu Senhor, aos olhos do meu pai. Para voltar, meus irmãos, é preciso a gente reconhecer a nossa situação de
miserabilidade a qual nós estamos vivendo. É preciso reconhecer que nós pecamos contra o céu, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra pessoas. Eu não sei, meus irmãos, o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas essa mensagem do Senhor é para todos nós, e me parece que agora é uma boa hora para voltar, diante do contexto a qual nós estamos vivendo. Essa parábola a qual nós estamos diante dela nessa noite, ela está muito contextualizada com a nossa vida. É hora de pensarmos nas coisas que nós fizemos, das coisas que nós deixamos de fazer. Certamente nós nunca pensamos que nós viveríamos dias como nós estamos vivendo. Nunca passou pela minha mente que um dia eu poderia estar pregando num templo completamente vazio, sem ninguém, gravando uma mensagem, porque o povo do Senhor está impossibilitado de vir para a igreja. Isso nunca passou na minha mente, certamente nunca passou na sua, mas nós estamos vivendo isto. Certamente vem à nossa mente quantas vezes nós deixamos de vir para a casa do Senhor, para o meio da comunhão do seu povo, por coisas tão insignificantes, até mesmo às vezes por preguiça. E hoje nós sentimos na carne, sentimos essa dor, dessa saudade a qual nós temos de estarmos juntos na casa do Senhor, e não podemos. Queremos, mas não podemos. Nós nunca pensamos que isso poderia acontecer. Certamente, quando tudo isso passar, aqueles que não são do Senhor voltarão ainda a fazer tudo que faziam, talvez de forma dobrada, para matar à vontade. Ou seja, aqueles que não estão podendo ir para os bares, voltarão para os bares da vida. Beberão muito mais. Aqueles que são impossibilitados de ir para os bailes também da vida, irão. Ou seja, o perverso continuará fazendo a sua perversidade. Mas esta mensagem, meus irmãos, é para nós. Como será a sua vida depois que tudo isso passar? Essa é a oportunidade que nós temos de voltar, de mudar. E quando tudo isso passar, nós estaremos ainda mais na presença do Pai, não abrindo mão de estarmos juntos com o povo do Senhor, em verdadeira adoração na casa do Senhor. Por isso, meus irmãos, da necessidade de refletirmos sobre todas as coisas, por isso é da necessidade de então voltarmos, levantar da morte para a vida, porque é isso que esse texto retrata. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. E direi a ele: Pai, eu pequei contra o Senhor, fiz o que é mal perante os teus olhos. E levantando-se, ele volta para o seu pai. Levantar aqui, meus irmãos, é o mesmo verbo usado quando Jesus Cristo diz para Lázaro: levanta e sai. Ele está levantando
da morte para a vida. É por isso que o próprio pai vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu. E é nesse ponto, meus irmãos, que é o clímax dessa parábola. É o ponto alto dessa história, do verso 20 até o verso de número 24, que diz que vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. É aqui que acontece o regresso. É aqui que Jesus então está nos ensinando, falando desse grande amor, esse amor compassivo, longânimo, assaz benigno do Pai pelo Filho perdido que voltou. Diz o texto que vinha ele ainda longe, e o Pai então o avistou. Isso nos dá a ideia que aquele pai sempre olhava para aquela estrada, onde ele viu o filho um dia indo pelas costas, mas havia esperança no seu coração que um dia ele viria, ele estaria vendo o seu filho retornar. Essa esperança nunca havia morrido no coração daquele pai, por isso que sempre ele olhava para aquela estrada, de manhã, na volta do dia, à tarde, à noite, ele sempre olhava. Isso nos dá a ideia que ele estava num lugar alto, onde ele podia ver à distância. Poderia ser na sacada da sua casa, poderia ser num lugar alto, num relevo da cidade, mas ele sempre olhava na esperança que o seu filho voltasse. Ele nunca havia perdido essa esperança. E quando então ele, ao longe, ele começa a ver a chegada daquele maltrapilho, aquele filho margérrimo, pela fome a qual foi aplicada a ele, com aquelas roupas sujas, mal cheirosa, certamente cabelo por cortar, barba por fazer, completamente um maltrapilho. E a palavra do Senhor diz que ele então tem compaixão, ele sente dó ao ver então a situação do seu filho. E ele então corre, ele tem pressa, mesmo sabendo que correr para um homem na sua idade, para um judeu, sabia que correr pelas ruas não era correto, era algo humilhante para um homem fazer, mas ele tem pressa e ele corre então rumo ao seu filho, quando ele ainda havia longe, e ele o abraça, ele o beija. Isso é perdão, é isso que demonstra esse amor compassivo, longânimo, benigno desse pai por esse filho perdido que agora havia voltado. Ele tem pressa em perdoar, ele tem pressa em restaurar, e é por isso que ele diz: olha, traz depressa roupas limpas, dignas de um filho
coloque um anel no dedo, que é sinal de autoridade, que ele faz parte daquela família. Coloque as sandálias nos seus pés, porque ele não é escravo. O pai tem pressa em restaurar. E o filho diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Às vezes nós perguntamos: cadê o restante da frase, da reflexão, do pensamento que ele teve de dizer para o pai: trata-me segundo dos seus trabalhadores? Mas a pressa do pai em restaurá-lo não dá nem a chance que ele pudesse dizer essas coisas. E o pai então o restaura. Agora é momento de perdoar, agora é momento de restaurar, agora é momento de receber, agora é momento de festa. Certamente houve disciplina. Certamente tudo aquilo que esse filho fez teve consequências. E ele teve que assumir a consequência dos seus erros. Mas agora, no momento da volta, é momento de perdão, é momento de restauração, é momento de festa. As consequências, certamente o pai o ajudou a superá-las. É assim também, meus irmãos, que acontece com aqueles que querem voltar para a casa do Pai. É assim que vai acontecer conosco, se tomarmos a decisão de voltarmos para a presença do Senhor e vivermos uma vida conforme a sua vontade, conforme os preceitos da sua casa, conforme os preceitos da sua lei, conforme os padrões que Ele estabeleceu para a nossa vida. Certamente muito melhores do que os do mundo. Porque estar na presença do Pai, vivermos na casa do Pai, é incomparavelmente melhor. Mas fazemos muitas escolhas erradas na nossa vida, que nos leva para longe da casa do Pai, nos tira dessa presença maravilhosa desse Deus compassivo, longânimo e benigno. Mas se você, no dia de hoje, tomar essa decisão de voltar, saiba que você terá um Pai que espera com os braços abertos, um Pai que estará disposto a perdoar, de um Pai que estará disposto a restaurar, de um Pai que estará disposto a ajudar você a passar por todas as consequências da decisão errada a qual você um dia tomou. Venha viver na casa do Pai. Viver na presença do Senhor é viver em alegria de salvação. Porque o nosso Deus é um grande Deus. O seu amor e a sua misericórdia ultrapassa a nossa compreensão. Mas cabe a mim, cabe a você tomar a decisão de voltar, de mudar. Por isso, hoje, agora, é tempo de mudar. Volte para a presença do Senhor. Eu não sei o que você precisa deixar para trás. Eu não sei o que você tem que abandonar. Mas eu sei que hoje é dia de voltar. Que o Senhor te abençoe e que te ajude nesta caminhada de volta para a sua casa.
Oremos. Deus bendito, reconhecemos, ó Deus, que em muitas decisões da nossa vida, decisões que são equivocadas, escolhas que fazemos, que nos tira, ó Deus, da Tua presença, que faz com que a gente caminhe para bem longe do Senhor, e comece a experimentar coisas aos quais não provém do Senhor, coisas, ó Deus, que maltrata, ó Deus, o nosso coração, maltrata, ó Deus, o nosso corpo, que envergonha o Teu santo nome. Reconhecemos, ó Deus, que vivemos uma vida a qual não é uma vida digna de um filho do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha, Deus, sobre nós, e nos convença, ó Deus, do nosso pecado. E que haja, ó Deus, em nós um arrependimento verdadeiro, para que possamos voltar, ó Deus, para a Tua presença, e experimentarmos, ó Deus, essa verdadeira alegria, felicidade, que é vivermos, ó Deus, na Tua presença, no meio do Teu povo. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê esse discernimento, que nós possamos aprender com tudo o que está acontecendo, para voltarmos, ó Deus, para a Tua presença. E quando, ó Deus, tudo isso acabar, que nós tivermos a oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos na casa do Senhor, que a gente jamais venha abrir mão novamente. Deus bendito, no nome de Jesus, é que eu oro, ó Deus, a Ti. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Após essa mensagem abençoada que ouvimos, peço a vocês que se coloquem de pé e que recitemos o que cremos, proclamando a nossa fé à vista do credo apostólico, que estará aí na sua tela. Proclamemos juntos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos. Pai do céu, agradecemos ao Senhor pela mensagem, agradecemos ao Senhor pelas orações feitas, agradecemos a Deus porque ouvimos a Tua palavra lida, agradecemos, ó Pai, porque em meio a tanto caos o Senhor tem nos mantido em Tua presença. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Que nós, ó Pai, sejamos verdadeiros filhos do Senhor, que queiram estar em Tua presença o tempo inteiro, que queiram, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu nome, testemunhando a todos a paz que temos, porque estamos em Ti. Nesse sentido, clamo ao Senhor a bênção sobre todo o Teu povo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, não somente aqui, mas por toda a terra, não somente agora, mas por toda a eternidade. Amém. Chegamos ao final de mais uma liturgia para que você fizesse aí o culto doméstico. Que Deus nos abençoe durante esta semana, e se ainda estivermos reclusos em nossos lares por determinação das autoridades sanitárias, será disponibilizado novamente a liturgia para os irmãos
fazerem um culto doméstico em suas casas. Espero vê-los em breve. Um abraço a todos.